Quero convidar você, irmãos, a abrir o livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, um texto muito conhecido, que Deus ele nos ensina através de algumas dificuldades, através de alguns acontecimentos, através, muitas vezes, de algumas calamidades na nossa vida, que nós achamos que não tem mais jeito, né? Que não é o fim. Mas aí vem Deus e Ele começa a transformar, a modificar a nossa história, o nosso conteúdo, a nossa vida, a nossa vivência e as nossas experiências para um tempo de paz, um tempo de retidão, um tempo onde Ele traz soluções em meio ao caos que nós estamos vivendo. Amém? Acharam o livro de Ruth no Antigo Testamento, logo depois de Juízes, em Ruth? Diz assim, gostaria que vocês prestassem bem atenção na mensagem, no texto, no tema, na história dessa passagem. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou o seu lar em Belém de Judá e foi morar na cidade de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiam para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, lhe deu uns beijos de despedida. E as 3 começaram a chorar alto. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. E Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei, e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir qualquer coisa, a não ser que a morte nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as 2 seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será esta mesmo Noemi?
perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Amém, queridos? Esse texto é um texto muito rico em informações sobre as situações terríveis, as catástrofes, os momentos difíceis que muitas famílias enfrentam. Muito seio familiar, às vezes, passa por situações complicadas como a história dessa família vivenciou. Aqui nós percebemos que essa família, a primeira coisa, o versículo 1 diz que eles enfrentaram grandes problemas no lugar a qual eles moravam, em Belém. Eles começaram a passar necessidades, começaram a ter fome, começaram a ser saqueados, e eles não tinham mais para onde fugir. Eles não tinham mais como, talvez na imaginação deles, não havia como solucionar aquele problema. E de repente, o homem da casa, Elimeleque, ele pega a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, e diz para eles assim, olha, a situação aqui está difícil, nós vamos se mudar para um lugar a qual eu acredito ser um lugar mais seguro para nós. E esse homem, então, ele toma uma decisão, ele junta ali a sua família, junta os seus filhos, e parte para um lugar a qual ele imaginava ser o lugar seguro. Mas diante de alguns acontecimentos, nós percebemos que essa família ela enfrenta alguns dramas, algumas complicações mais agravantes. E a primeira dela foi que eles começaram a ter fome. Como eles começaram a passar por um processo, por um período de serem saqueados, a fome chegou naquela casa. A fome, a dificuldade começou a fazer parte daquela casa. E não sei vocês aqui, mas geralmente quando a gente está em viagem, quem tem criança aqui sabe que quando uma criança está com fome, como que ela começa? Estou com fome, estou com fome, eu estou com fome. Né? Ela não pede se a gente está chegando, se está perto do lugar a qual nós estamos indo. A única coisa que se fala é que está com fome. E aqui nesse momento, irmãos, eles estão passando por um período de fome, de escassez. Talvez ali a única coisa que aquela família se pronunciava, a única coisa que aquela família tocava no assunto era de que havia fome. Talvez não saísse mais nenhum tipo de palavra a não ser a fome que estava sendo colocada diante deles. A pobreza que estavam vivendo, a situação difícil que eles estavam enfrentando. E o segundo ponto que a gente percebe aqui é que ligeiramente aquele homem, aquele pai de família, ele diz o que para a esposa e para os filhos? Olha, nós vamos sair desse lugar. Nós vamos fugir desse lugar para um lugar que será um lugar seguro para nós. E aqui nós percebemos, irmãos, Deus ele nos ensina que nem sempre fugir dos problemas vai ser a melhor solução. Esse homem, a Bíblia não diz, como tantos relatos que a Bíblia nos deixa, que situações difíceis, pessoas oravam para tomar situações. Se a gente for olhar o exemplo de Neemias, ele orou antes de tomar qualquer decisão. Davi nos ensina a orar antes de tomar a decisão. Mas aqui Elimeleque, ele simplesmente decide levar a sua família para um lugar que ele achava seguro, fugindo do ambiente a qual ele estava. Quantas vezes nós temos tentado fugir dos ambientes que Deus tem nos colocado porque existem problemas? Às vezes nós fugimos, irmãos,
fisicamente, mas às vezes nós agimos assim como Elimeleque. Nós fugimos na geografia. Nós achamos que a outra cidade vai representar um melhor tempo para nós. Nós achamos que o outro trabalho vai representar algo melhor para nós. Nós achamos que outra companhia vai ser melhor do que essa que nós temos agora. E aqui Elimeleque, ele encara justamente essa situação. Ele diz, olha, vou pegar tudo que eu tenho e vou fugir para um lugar que eu acho que vai ser um lugar seguro. E essas situações de fuga, muitas vezes nos trazem mais problemas do que benefício. Quando nós olhamos para a história de Jonas, Deus dá uma ordem para Jonas. Deus diz para Jonas, Jonas, eu preciso que você vá para a cidade de Nínive, porque lá existe um povo corrompido, existe um povo sofrido, existe um povo ao qual o pecado está tomando conta, e eu preciso que você, um homem de Deus, vá para aquele lugar. Jonas olha para a situação do caos naquele lugar e fala assim, eu não vou para lá, eu vou fugir de Deus. Eu não vou aceitar fazer aquilo que Deus está me pedindo, porque aos meus olhos é muito difícil. E Jonas decide, pega o navio, todo mundo sabe, paga a passagem e vai para Tarsis. E diante da viagem até Tarsis, ele passa por uma situação muito difícil, muito catastrófica. Porque aquilo que aparentemente para ele seria um benefício se tornou algo muito pior. Então, irmãos, quando você for levado a fugir dos problemas, comece a orar primeiro para ver se Deus não está colocando problemas para serem resolvidos e não ser fugidos. Na escola, quando nós aprendemos matemática, o professor está aqui, de matemática, né? Por que é nos passado problema? Para ser resolvido, não é? Se não é nos passado problemas para ser resolvido, que lógica tem a matemática em ensinar os problemas? E os problemas da nossa vida, irmãos, eles vêm diante de nós para que nós possamos resolvê-los. Porque se nós não resolver os problemas na prova, nós vamos reprovar, nós vamos ter que fazer a matéria toda de novo, o ano todo de novo. E assim são as provas de Deus para nós. Deus nos coloca em situações, em dificuldades, ou até mesmo em momentos que vão nos colocar à prova de que nós estamos aptos para que aquilo seja resolvido e que nós passamos para o outro nível. Mas quando a gente foge, negligencia essas situações, nós vamos passar por dificuldades. E além das dificuldades que nós iremos passar, nós faremos com que as pessoas à nossa volta, elas enfrentem uma dificuldade ainda assim. Porque Jonas, a gente percebe o quê? Que no momento difícil que ele enfrentava, os marinheiros começaram a pedir para que as coisas fossem jogadas de dentro daquele navio para fora, esvaziando, achando que era o peso, que era a contracarga que ali estava. Então a dificuldade, o problema não aconteceu apenas na vida de Jonas, mas em todos aqueles que estavam naquele navio. Quando você foge, e essa não é a direção de Deus, o sofrimento não vai ser apenas para ti, mas vai ser para aqueles que estão envolvidos no teu contexto. As pessoas que estão inseridas na tua história. As pessoas que estão envolvidas naquilo que a graça de Deus tem te colocado para que você possa evoluir. E aqui nós vemos que hoje a gente se depara com muita dificuldade entre as famílias em relação a isso. Famílias que, quando surgem os primeiros problemas, elas decidem fugir. Relacionamentos que, quando passam por dificuldade, acham que o divórcio é a melhor escolha. Pessoas que não têm capacidade de resolver algo juntos, que acham que o casamento foi errado, que a escolha foi errada, que a situação foi errada, que o tempo foi errado. E aí decidem fugir, achando que o problema vai ser resolvido diante do distanciamento. O que nós mais percebemos hoje, queridos,
são relacionamentos que têm agido dessa maneira, que têm fugido da resolução de alguns problemas, dizendo que há incompatibilidade, dizendo que não há mais nada que leve com que aquele relacionamento permaneça, que não existe mais sentimento. Enumeram tantas coisas. Nós já chegamos a atender um casal que estava passando por dificuldade e eles estavam a ponto de se separar, irmãos. Vocês acreditam nisso? Por conta de uma creme dental. Pasta de dente. Porque ela pedia para ser assim, ele não fazia, e ela fazia, e ela pedia por algumas situações. E nós tivemos que atender no gabinete pastoral relacionamentos que estavam se diluindo por conta de uma pasta de dente. Problemas que parecem não serem resolvidos. Situações que talvez eu falando é pouco, mas quem está vivendo na pele parece ser algo muito estrondoso, muito grande. E aqui nós percebemos que essa família, eles não decidiram enfrentar a situação que eles estavam vivendo. Eles decidiram, por bem, pegar aquilo que lhes pertencia e fugir. Fugir para uma outra região, fugir para uma outra cidade. Aqui, aproximadamente, de Belém até Moabe, dava em média quase 100 quilômetros. Agora, você imagina 100 quilômetros daqui a Cascavel? Não sei. Me ajudem? Agora, imagina naquela época indo a pé, com filho, com esposa, É longe. É perto para nós hoje comparado a Curitiba. Mas anda 100 quilômetros. Mas na cabeça deles, a geografia dos 100 quilômetros seria a resolução para o problema que eles estavam enfrentando. O terceiro drama que nós vemos aqui foi de uma mulher atingida pelo drama das percas que ela teve. Imagina a situação dessa mulher. O marido decide que eles se mudem para a cidade de Moabe. Ela pega os filhos, acompanha o seu esposo. E eu me lembro que uma vez eu ministrei com um foco diferente para as mulheres aqui na reunião sobre Ruth e Noemi. E eu falei para ela sobre a sabedoria que Deus dá para as mulheres nesses momentos. Porque aqui Noemi também não disse para o marido, olha, nós precisamos orar. Nós precisamos pedir a confirmação de Deus. Nós precisamos ver se realmente essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Porque nós, mulheres, temos um papel muito importante na decisão da nossa casa também. Nós precisamos honrar a decisão dos nossos esposos. Mas nós temos a sabedoria, a graça que o Senhor nos deu para estarmos também em oração, pedindo a confirmação daquilo que Deus tem nos pedido. E aqui nós vemos então que essa mulher, o esposo chega e diz para ela, olha, nós vamos ir para a cidade de Moabe. Nós precisamos fugir desse lugar aqui está o caos, esse lugar aqui está um lugar de desespero, está um lugar de percas, está um lugar de derrotas, enfim. E aquela mulher aceita, pega o marido, os filhos, vão a Moabe, chega naquele lugar, passa-se uns dias, o marido adoece e morre. Ela está num lugar diferente, numa cidade diferente, o marido morre. Fica ela e os 2 filhos, uma viúva e 2 filhos. Naquela época, quem que trazia o recurso para dentro das casas? Eram os maridos, eram os esposos. Então, essa mulher, ela sai de um lugar difícil para ir para outro lugar e, de repente, a situação que lá estava passa a acontecer no lugar a qual eles haviam escolhido. E ainda pior, porque o marido dela acaba morrendo. Os filhos dela se casam, os 2 filhos se casam com mulheres moabitas daquele lugar, daquela cidade, daquela região. Passa-se um tempo, os 2 filhos morrem. Essa mulher, ela fica viúva, sem filhos, pobre, sozinha e em terra estrangeira.
Essa mulher, ela perdeu tudo aquilo que para ela era o mais essencial. Ela ficou uma mulher sem chão, sem rumo, sem direção, sem base para aquilo que realmente a nossos olhos é essencial. Agora tenta você trazer isso para a tua vida. Saindo de um lugar, talvez em obediência ao teu marido, você vai para uma cidade, chega lá, de repente seu esposo morre, você fica viúva com 2 filhos, os filhos se casam, dali a pouco os 2 filhos morrem, essa mulher fica viúva, sozinha, em terra estrangeira, pobre, sem recurso, e lá está Noemi. O quarto drama dessa mulher é que ela precisa enfrentar a despedida. A primeira despedida que ela enfrenta é a despedida do seu marido e dos seus filhos. Algo que não estava planejado. Algo que aconteceu sem que ela esperasse. E ela foi forçada a se despedir. Chegou uma situação, uma crise, um agravante, que levou aquilo que era mais precioso na vida dessa mulher. E lá estava Noemi, se despedindo do seu esposo e dos seus 2 filhos. Mas ainda, Noemi, no decorrer aqui da passagem, ela precisou se despedir também de suas noras. Talvez elas eram as únicas pessoas a quem Noemi tinha como apoio emocional para ela. E aquela mulher, ela fala assim, olha, eu preciso voltar para minha terra. Não tem mais nada que me prenda aqui. Eu preciso me despedir. Eu preciso deixar aqui os meus filhos, o meu esposo. Preciso pegar as minhas noras e dizer para elas, olha agora, como Noemi disse, vocês sigam a vida de vocês, eu abençoo vocês com um novo casamento. Mas eu preciso seguir. E eu quero que vocês entendam. Agora pensa a situação que estava no coração de Noemi. Será que essa mulher estava passando por problema? Será que havia dificuldade na vida dessa mulher? Será que existia tristeza no coração de Noemi? Será que Noemi sentia angústia? Será que Noemi estava depressiva? Será que Noemi estava se sentindo sozinha? Como que estava o coração dessa mulher? E aí o quinto ponto, irmãos, que talvez é o pior de todos, é que diante de todo esse percurso, de toda essa conotação histórica na vida dessa família, Noemi, ela se volta contra Deus. Ela se volta contra Deus. Irmãos, olha só, se tem uma coisa que Deus permite ou que não é dificultoso, é quando você enfrenta problemas e você sabe que Deus está contigo. Quando você tem os olhos espirituais em olhar para determinada situação e pensar em trazer para ti que aquilo não é um problema apenas teu, mas que na visão espiritual, aquilo é a maneira de Deus trabalhar contigo. A maneira de Deus te provar, a maneira de Deus colocar o problema, você resolver e Ele fazer você avançar. Essa é a visão de quem tem a Deus no coração. Agora aqui nós vemos uma mulher que estava olhando para toda aquela dificuldade, para todos os dramas que ela estava enfrentando, e o quinto drama é ela achar que Deus não estava na causa dela, de que tudo aquilo tinha acontecido porque Deus havia permitido.
porque Deus havia deixado. Olha o versículo 13. O versículo 13 diz assim, quando as noras querem acompanhar ela diz, a parte B: minhas filhas, essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. O próprio Senhor está contra mim. Olha que sério isso. Noemi achando que Deus estava contra ela. Quem havia tomado a decisão de sair? Quem havia aceitado a viver em terra estrangeira? Quem havia fugido do lugar a qual eu estava passando por dificuldade que deveria ser resolvido, mas decidiu fugir? E aí todas as coisas acontecem e chega no final, Noemi diz: olha, o próprio Deus Todo-Poderoso está contra mim. Existe um Deus que está contra mim. Nós percebemos aqui que quando Noemi ela diz isso, ela está se colocando numa situação em dizer assim: olha, eu estou no fundo do poço. Não tem mais jeito para mim. Aquilo que eu esperava não aconteceu. Em quem eu apoiava as minhas dores, ou os meus sentimentos, ou as minhas glórias não estão mais comigo. E ela diz: olha, a única pessoa que restava, que era Deus, Ele também me abandonou. Porque tudo isso que eu estou enfrentando, é porque houve permissão do Senhor. No versículo 20, irmãos, diz assim que quando elas voltam para a cidade de Belém, que Noemi recebe a notícia de que aquele lugar já estava bem, que já estava prosperando, ela decide voltar. Então, quando ela chega de volta para Belém, diz ali o texto que toda a cidade se agitou por conta delas. Será mesmo Noemi? Perguntaram as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha o que ela diz. Quando as mulheres se agitam, se alegram, olha, Noemi está voltando, ela chegou na nossa cidade, ela voltou para o nosso povoado. Ela diz: não me chame mais de Noemi, porque o significado do nome de Noemi é alegria, é amorosidade. É alguém que todo mundo queria perto, e ela mesma se intitula, ela fala assim: olha, eu não sou mais Noemi, me chamam de Mara, porque Mara representa amarga, representa alguém que perdeu tudo, representa alguém que tem tristeza, que tem amargura no coração, que tem culpa no coração. Ela se intitulava por esse nome. Ela estava dizendo que essa era a história dela. Irmãos, às vezes nós nos intitulamos assim. Às vezes nós olhamos para o nosso contexto espiritual, emocional, conjugal, familiar, e nós começamos a nós mesmos nos condenar, nos intitular sobre as coisas do nosso passado, sobre as coisas que nos afligiram, sobre as coisas que nos acometeram. E muitas vezes nós dizemos assim, como disse Noemi: quando passei por isso, Deus não estava comigo. Ou eu estou passando por isso e eu não sinto que Deus está comigo. Parece que eu estou sozinha. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus se esqueceu, e ao contrário, parece que Deus está depositando a sua ira sobre a minha vida e a minha história. Era esse o sentimento que estava sobre o coração de Noemi. Ela decide mudar o nome aqui, irmãos. E veja só que quando ela fala para as mulheres: olha, eu não me chamo mais Noemi, eu me chamo Mara, porque o Todo-Poderoso fez com que a minha vida se tornasse amarga. Irmãos, aqui ela não está dizendo que ela estava triste, que o nome dela estava sendo mudado por conta da perca do marido, por conta da perca dos filhos,
por conta da despedida que ela teve que fazer com suas noras. Não, ela decide mudar de nome, porque ela diz: o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga, tornou a minha vida difícil, tornou a minha vida complicada. O versículo 21, ele nos chama a atenção, porque logo em seguida ela diz assim: cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Vocês acham que Noemi, ela partiu cheia? Ela não partiu cheia. Ela já estava passando por dificuldades, por problemas. Mas ela diz o quê? O Todo-Poderoso me permitiu sair cheia e me fazer voltar vazia. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes nós temos usado essa fala, às vezes até mesmo em pensamento, em olhar para dentro do nosso coração e dizer assim: olha, eu estava assim, e agora eu estou dessa maneira. Eu era assim, mas hoje eu vivo dessa maneira. Essa foi a fala de Noemi. Eu saí desse lugar cheia, mas diante dos acontecimentos, Deus me manda de volta para essa terra vazia. Mas ela não havia saído cheia. Ela havia saído da maneira como Deus permitiu que ela estivesse voltando. Mas essas desculpas muitas vezes estão na ponta da nossa língua. Essas desculpas muitas vezes têm sido chave para nós usarmos como desculpa para aquilo que Deus tem nos pedido, para aquilo que Deus tem nos colocado como prova. E como que nós podemos olhar para uma situação dessa e achar que um cenário catastrófico como esse poderia mudar, viu, Leandro? Né? Como que nós podemos imaginar que um cenário como esse possa mudar? Você acredita que um cenário desse possa mudar? Se nós olharmos até aqui, a gente pode pensar assim: meu Deus, não tinha nada pior para acontecer na vida dessa mulher. Meu Deus, ela foi pobre, ela foi para um lugar, uma cidade, um ambiente estrangeiro, ela perde os filhos, ela perde o marido, ela fica viúva, ela fica sozinha, ela está com as noras, ela precisa se despedir das noras, do filho. O que tem de pior para acontecer na vida dela? E como que isso pode alguém chegar e dizer assim: olha, Noemi, a tua vida vai melhorar, a tua vida vai mudar, Deus é contigo. Será que ela iria acreditar? Diante de tudo aquilo que ela estava passando? Não ia. Irmãos, talvez o teu problema tenha sido tão menor do que o de Noemi. Talvez as dificuldades que têm chego perto de você tenham sido tão pequenas comparado àquilo que Noemi enfrentou. E Deus diz para você assim: olha, as coisas vão mudar para você. O teu cenário vai mudar. A tua vida vai mudar. A tua casa vai mudar. E aí você fala assim: como que pode mudar diante de tudo isso que eu estou enfrentando? Mas a palavra foi lançada sobre a vida de Noemi. Havia uma promessa sobre a vida, sobre a história dessa família. E essa promessa, ela se cumpre, e ela precisa se cumprir na história da minha família e da tua também. Mas nós precisamos tomar posse de que toda dificuldade, problema que nós estamos enfrentando não chega perto, talvez, ao que Noemi passou. E Deus permitiu que o cenário dela fosse mudado. Que a história dela fosse mudada, revertida, de tristeza para alegria, de dor para um tempo de promessa, de frustração para um tempo de regozijo. Qual tem sido o teu problema? Qual tem sido as dificuldades que você tem enfrentado? Em quem você tem se apoiado? Nas promessas de Deus? Ou será que você está como criança, quando está com fome, só sabe falar da fome, 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 não se preocupa nem do lugar que vai chegar? É só fome, é só fome, é só fome, é o problema que está sendo exaltado. Não existe mais visão de um milagre acontecer. É só aquilo. A visão parece que fica paralisada.
Deus precisa permitir, não, nós precisamos permitir que Deus, Ele se manifeste em nós e através de nós, mas para isso nós precisamos ouvir o que Deus tem falado. E não o cenário que nós estamos inseridos. A primeira coisa para que esse cenário mude, ou mudasse na vida de Noemi, era que ela tirasse os olhos dela do contexto e fixasse os olhos dela naquilo que era pessoal para ela. É o que eu disse no início. Às vezes a nossa visão é tão contextual. Eu tenho que ter os meus ajudantes aqui. Né? Que a gente às vezes não olha para dentro de nós, aquilo que Deus quer fazer em nós. Nós olhamos para um cenário total e não olhamos o que esse cenário está nos ensinando. Agora, quando eu pego o cenário e trago para a minha vida, eu consigo tirar lição daquilo que Deus tem me mostrado. Daquilo que o Espírito Santo tem desejado. E como que ela pode, então, viver uma situação boa em meio a isso? Ou ter uma visão boa em meio a isso? A primeira coisa é que Noemi, ela continuava viva. Você pode dizer amém? Amém. Noemi continuava viva. Amém, irmãos. Você continua vivo. Independente do problema que você tem passado. Independente de qual seja a situação e qual seja o teu cenário. Você continua vivo. Noemi continuava viva. Diante de um cenário tão catastrófico que ela enfrentou. Essa mulher permanecia viva. Segunda coisa que nós vemos aqui é que Noemi, ela construiu bons relacionamentos. Ela teve bons relacionamentos com as suas noras, a ponto delas se apegarem a ela. Mesmo diante de toda essa fatalidade e percas que Noemi passou, ela teve bons relacionamentos com as noras. Essas noras se apegaram a ela, amaram Noemi, respeitaram Noemi. Noemi tinha bons relacionamentos. Se tem algo que nós precisamos valorizar, irmãos, nos momentos difíceis, são os bons relacionamentos. Aquela viúva na multiplicação do azeite. O profeta deu uma ordem para ela, vai e busque vasilhas vazias. E busque na sua vizinhança. Essa mulher chegou com muitas vasilhas vazias. E o azeite se multiplicou, porque havia relacionamento. Noemi, ela era uma mulher de relacionamentos. Ela cultivou o relacionamento com as suas noras. E aqui nós vemos, no versículo 14, eu gostaria que você olhasse comigo, o versículo 14 diz assim: então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olha como que foi a despedida dessa nora e dessa sogra. Uma se despediu quando Noemi disse assim, olha, não tem por que vocês me seguirem. Eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para o meu povo. Fiquem aqui perto da mãe de vocês ainda, Noemi disse. Olha o coração dessa sogra. Fique aqui perto da mãe de vocês. Eu abençoo vocês com um novo casamento. Vivam a vida de vocês. E aí, elas decidem que não iam deixar, começaram a chorar, seguiram caminho. De repente, Noemi disse de novo, olha, voltem. E aqui nesse momento, a gente percebe que Orfa, ela se despede da sogra. Mais uma vez, a Bíblia diz que elas choraram juntas. Orfa volta para a casa da sua mãe, mas Ruth diz o quê? Eu decido permanecer. Eu decido acompanhar. Irmãos, em meio a lutas, em meio a dificuldades, em meio a tragédias, ainda tem coisa boa acontecendo. Por mais que você não veja.
por mais que talvez você não sinta, ainda tem coisa boa acontecendo. Ainda tem. Não é hora de você entregar os pontos. Deus, Ele está no controle. Deus, Ele está cuidando. E é incrível essa demonstração de amor e respeito que Ruth tem com sua sogra. Porque foi no momento em que Noemi não tinha nada para oferecer, que Ruth decide permanecer. A sogra não tinha nada para oferecer. Ela não tinha marido, ela não tinha filhos, ela não tinha recurso. O que existia era ela, a presença dela. E aquela nora decide permanecer. Quantos relacionamentos que talvez de amizade, de situações que a gente tenta aprender porque tem algo que nos oferece. E Deus está dizendo, olha, não permaneça com aquilo que talvez tenha algo para te oferecer, mas com aquilo que é. Com aquilo que é. É isso que Noemi valorizou. Ruth permaneceu com ela não por aquilo que ela tinha, mas por aquilo que ela era. E Noemi dizia para suas noras, olha, eu não tenho futuro. Eu não tenho o que oferecer para vocês. Eu não tenho nada para que vocês me sigam. Não tem por que vocês continuarem comigo. Mas o cenário dizia, ainda tem coisa boa acontecendo. Ela não via, mas o cenário mostrava e apontava que havia coisa boa acontecendo. Será que na sua casa você tem passado por problemas? Será que você tem vivido dificuldades no teu relacionamento conjugal? No teu relacionamento com seus filhos? No relacionamento, às vezes, dentro de casa mesmo? Eu quero dizer para você que ainda assim tem coisa boa acontecendo. Ainda tem coisa boa acontecendo. Você pode não estar vendo, mas o cenário está apontando que ainda existe coisa boa acontecendo. O que nós precisamos é firmar os nossos olhos naquilo que Deus tem mostrado. Nós precisamos firmar os nossos olhos. Porque se tem problema, mas tem amor, as coisas vão permanecer. Se tem problema, mas tem respeito, as coisas vão permanecer. Se tem problema, mas tem cuidado, as coisas vão permanecer. Ainda tem coisas boas acontecendo, irmãos. Ainda existem coisas boas acontecendo. Segundo ponto aqui, que quando seu coração estiver apertado de dor, perceba e valorize quem está do seu lado. Aqui é um ponto muito importante. Muito importante, muito rico. Nos momentos de dificuldade, perceba quem são as pessoas que estão ao seu lado. Olha o verso 16 e 17, o que diz. Ruth respondeu, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei eu. Onde você viver, lá viverei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Olha a declaração da nora para a sogra. Sabe o que nós vemos aqui? Que essa não é uma declaração conjugal. A gente vê muito isso em declarações conjugais. Às vezes é uma fala até colocada muitas vezes em casamentos. Aonde o noivo diz para a noiva diz para o noivo, olha, onde você for eu vou, o teu Deus será o meu Deus, o que vai nos separar vai ser apenas a morte. Mas nós vemos aqui que foi a declaração de uma nora por uma sogra. Nós vemos aqui que existia respeito, cumplicidade e existia alguém que estava vivendo uma empatia diante da dor do próximo.
Se tem algo, irmãos, que hoje está escasso, são pessoas que vivem a empatia diante da dor do próximo. Eu disse lá no encontro, eu sempre repito, nunca julgue o adulto que eu sou, se você não sabe a criança que eu fui. Nós precisamos ter empatia. E a empatia hoje está escassa no meio do povo. Mas aqui nós vemos que Ruth, ela disse assim, olha, eu vou ficar, eu vou te ajudar. A tua dor é a minha dor, a tua tristeza é a minha tristeza, as tuas percas são as minhas percas. E eu vou caminhar contigo. Nesse momento, talvez como ela se ditava amargurada, amarga, uma pessoa triste. Quem que quer pessoa triste ao lado? Quem que quer pessoa amargurada ao lado? Quem que quer alguém que está passando por dificuldade ao lado? Ninguém quer. Mas aqui nós vemos uma sensibilidade de alguém que dizia, olha, eu estou contigo em meio às dificuldades, ao caos, ao lugar a qual ninguém quer você perto. Eu me coloco perto. Eu estou contigo. E aqui, essa nora, ela olha para aquela sogra e ela observa que a sogra, ela não tinha nada para oferecer. Ela estava pobre, ela estava amarga, ela estava velha. E ainda assim, ela disse, eu vou ficar com você. Nesse cenário da valorização, irmãos, uma vez eu li um trecho de um livro que falava sobre isso. Que dizia que um exército, quando eles foram para uma batalha, um soldado havia sido ferido. E ele foi ferido e morto. E o amigo disse assim, eu vou voltar para ajudar o meu amigo. E o capitão falou assim, não, você não vai. E aquele soldado, ainda assim, ele voltou. E lá, ele pega o corpo do seu amigo, soldado ferido, coloca nas costas e volta. E quando ele volta, o capitão disse para ele assim, olha, eu não falei para você que não era para você ir porque ele já estava morto? E aquele amigo que voltou, ele disse para ele assim, olha, para mim valeu a pena eu ter voltado. Porque eu ouvi dele o último suspiro, que dizia, eu sabia que você voltaria. Eu sabia que você voltaria. Irmãos, às vezes é no último suspiro que Deus nos permite viver experiências. É no último suspiro que às vezes Deus nos leva a passar por esses tipos de experiência, a qual o cenário parecia estar tudo destruído, a qual alguém dizia assim, não vai voltar lá porque já está morto. Porque não tem mais jeito. Porque não tem mais o que fazer, esse soldado já era. Mas ele sabia o valor que aquela amizade... Mas o cenário mudou. Vocês lembram da história de Lázaro? Quando Jesus chega em Betânia, as irmãs de Lázaro dizem para Jesus, Jesus, como que o Senhor vem só agora? Lázaro já está morto. Já faz 4 dias, ele já cheira mal. Não tem mais o que fazer. Mas ainda assim, Jesus sabia que aquilo que parecia morto ressuscitaria. Ou seja, para Deus, a tragédia ela pode se transformar em alegria. Para elas era um momento de tragédia, de perca, de funeral. Mas para Jesus era um momento do milagre acontecer. Era o momento do milagre acontecer. Na nossa vida, as dificuldades serão o momento, a oportunidade do milagre acontecer. E é isso que nós temos que crer. Busque um olhar na perspectiva de Deus para a tua vida. Busque essa visão do Senhor. Não se dê por vencido em momentos de dificuldade. O versículo 8 e 9 diz
que Noemi, ela diz assim: a certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida, e as três começaram a chorar em alta voz. Nós percebemos aqui que Noemi, naquele momento, ela estava dizendo assim: olha, eu estou entregando tudo. Eu estou desistindo de tudo. Mas aí vem Deus e diz para nós assim: olha, ainda não está perdido. A guerra ainda não terminou. A glória ainda irá acontecer. E por último, não culpe Deus diante das suas escolhas erradas. Não culpe Deus. E você sabe das coisas erradas que você fez, das decisões precipitadas que você tomou, dos sentimentos que foram gerados dentro do teu coração, que te fizeram, muitas vezes, a escolher aquilo que parecia ser mais fácil. E hoje você tem vivido a colheita de tudo isso. E Deus diz para você: olha, não fique culpando Deus. O Espírito Santo diz: não culpe Deus pelas escolhas que você fez. Foi você que decidiu. Foi você que escolheu. Foi você que não orou antes pedindo se essa era a melhor direção, o melhor caminho a ser tomado. Nós precisamos assumir o nosso papel, queridos. Nós precisamos olhar para dentro de nós e trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que é de uma mudança, uma renovação da nossa mente. Uma vida de esperança, uma vida de busca, uma vida de não aceitação, em dizer para o Senhor: Senhor, se eu plantei tudo isso, Senhor, que o meu tempo de colheita seja rápido, para que eu possa plantar novas sementes e que essas sementes sejam melhores. Se eu errei, Senhor, diante das sementes que eu lancei, que eu recolha isso rapidamente, para que as boas sementes elas cheguem até mim e que eu faça delas um cenário produtivo, um cenário a qual não abençoa apenas a mim, mas aqueles que estão à minha volta. Eu tenho certeza que Deus ouve, que Deus olha, que Deus responde e que Deus se agracia da sinceridade do nosso coração. Não tenha medo de pedir para o Senhor. Talvez o Espírito Santo está te trazendo à memória agora um contexto que você tem vivido por decisões lá de trás, que ainda você tem colhido, que ainda você tem enfrentado, que você não gostaria, mas que hoje te fazem entender que é a lei da colheita, tudo aquilo que se planta colhe. E talvez nós tenhamos colhido precipitação, fuga, desprezo, amargura, tristeza, cenário caótico. Mas que a graça de Jesus ela possa resplandecer sobre o meu e o teu coração hoje. Como disse a Vanessa no início do culto, ela disse para mim, nós fomos lá na salinha, eu falei para ela, falei: Vanessa, estava só nós duas, eu falei: Vanessa, ora comigo aqui, eu falei, porque as coisas foram muito rápidas, né? O Márcio ficou ruim, foi para o hospital e de repente ele falou para mim: ó, você prega. E eu fiquei apavorada, porque quem me conhece sabe, né? E eu fui para a salinha, eu falei: Vanessa, vamos orar comigo. Eu falei: eu preciso que você me ajude em oração, porque é algo que vem repentino.
E nós começamos a orar ali, e a Vanessa começou a falar umas coisas, e ela falou para mim, pastora, eu vejo que esse culto vai ser um culto de cura. E ela não sabia de nada do que eu havia preparado. E ela disse, eu vejo que esse culto vai ser um culto de cura. Mas eu sabia que a mensagem da minha palavra seria de cura. Mas eu não disse nada a ela. E hoje eu vejo que Deus, Ele confirma isso, que Deus, Ele deseja nos curar, queridos. Deus, Ele quer curar o nosso cenário. Deus, Ele quer curar as nossas emoções. Deus, Ele quer curar as nossas culpas. Deus, Ele quer curar a situação a qual foi nos levada, foi nos tomada. É isso que Deus deseja fazer. E o que Deus espera de nós é que você não se culpe mais. Não traga esse peso para você. Aquilo que aconteceu, aconteceu. Colha rápido. Mas não se culpe mais, deseje viver o novo que o Pai tem para te oferecer. Olha para frente. Noemi não tinha nada que levasse ela a olhar para frente. Mas existia alguém ao lado dela, que segurou na mão e disse para ela, eu estou contigo, para onde você for eu vou. Para o lugar que você desejar caminhar, eu caminho contigo. Para a cidade que você for eu vou. Para o Deus que você seguir, eu sigo também. Busque essas pessoas que estão do seu lado. Busque essas pessoas. E para concluir, quando Noemi achou que tudo havia se acabado, elas voltam para a cidade de Belém. E lá Ruth conhece Boaz, que foi o seu resgatador, que foi o homem que tinha tudo para oferecer, ao contrário daquilo que elas haviam vivido. Boaz tinha um grau de parentesco com Noemi. E Ruth, então, acaba sendo escolhida por Boaz para se casarem. Boaz e Ruth têm um filho que se chama Obed. E as mulheres olham para Noemi e dizem para ela assim, Noemi, essa tua nora vale mais do que 7 filhos. Ela é muito valiosa. Olha o que essa mulher demonstra para você. Olha o que essa mulher demonstra para contigo. Amor, respeito, cumplicidade, companheirismo. E quando nós olhamos, irmãos, para todo esse cenário tão catastrófico, Obed nasce então a partir de Ruth e de Boaz. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi, que hoje está na genealogia de Jesus. Que nós fazemos parte disso. Aonde eu e você fazemos parte disso. Uma história que parecia ter um fim, o pior dos piores. É aquele que é mudado por Deus e que hoje somos inseridos nesse contexto. Que não mais tragédia, mas de alegria, de oportunidade e de bênção. Amém? Convido você a ficar de pé. Se você puder fechar os teus olhos um pouquinho, enquanto nós estivermos louvando, traga ao seu coração tudo aquilo que nós aprendemos hoje. Sobre decisões tomadas no início da história de Noemi e Elimeleque. No momento de dificuldade que essa família enfrentava. Eles não decidiram resolver o problema, eles decidiram fugir. E o lugar a qual parecia ser um lugar seguro foi o lugar de morte. O lugar a qual parecia para eles ser um lugar que traria o recurso, trouxe na verdade mais problemas. Porque aquele talvez o menor dos problemas que poderia ter sido resolvido na casa deles, foi colocado para fora. Talvez a tua casa esteja assim. Tem coisas para você resolver dentro. E você está postergando. Está deixando de lado. As coisas têm se agravado. As situações têm complicado. E ao invés de você resolver, você tem pulado etapas.
E esse pular etapas na vida dessa família trouxe muita catástrofe, trouxe muita dor, trouxe muita perca. Qual tem sido a tua história? Como está o teu coração? Como está a tua vida hoje? Será que a tua vida está resolvida ou será que você ainda tem colhido decisões, escolhas que foram feitas lá atrás, que não foram permitidas por Deus, porque você negligenciou, você não pediu para Deus? Talvez você tenha culpado Deus por situações que você tem experimentado, ou até por aquilo que você não tem vivido. Você tem culpado a Deus. Mas o Espírito Santo, Ele diz para nós assim hoje, que nós devemos nos render a Ele, e aprender dEle, e entregar para Ele aquilo que nós temos de melhor, aquilo que o cenário possa mostrar que não tem jeito, mas que Deus Ele possa nos mudar em nome de Jesus. Eu quero fazer algo que o Espírito Santo está me pedindo para fazer. Eu gostaria de convidar os casais para virem aqui na frente. Se você está aí com seu marido, com a sua esposa, isso, segura na pessoa, abraça ela, fica junto, quer segurar na mão, quer ficar olhando no olho, como vocês assim se sentirem melhores. Amém. Quero declarar sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, que se talvez até aqui vocês viveram dificuldades no relacionamento, se talvez até aqui vocês foram levados a experimentar de escolhas, decisões precipitadas, talvez até aqui vocês tenham fugido de momento a qual vocês deveriam se resolver e vocês fugiram. Porque resolver problemas não é agradável. Resolver problemas precisa pensar, precisa praticar. Precisa apagar, voltar a fazer de novo, porque a conta não bate, o resultado não é aquele. E resolver problemas, ele faz a gente quebrar a cabeça. Ele tira a gente do conformismo, ele tira a gente do comodismo. E às vezes nós temos fugido dessas situações. Nós não temos desejado resolver os problemas. E a fuga tem trazido mais e mais dificuldades. Tem morrido sentimentos. Tem perdido o respeito. Tem deixado de viver a esperança para viver o caos. A falta de resolver problemas tem gerado dor e não cura. E uma pessoa ferida, ela fere quem está perto dela. E se você não resolver, você vai ferir quem está perto de você. Mas hoje o Espírito Santo nos dá essa capacidade. De você casal, de você família, ouvir a voz do Espírito. E decidir não mais fugir, mas resolver aquilo que Deus tem pedido para você resolver. A você não mais sentir tristeza pelas escolhas lá do passado, mas para você olhar para as tristezas, para as dificuldades do passado, os problemas do passado, como superados, porque Deus Ele te permite superar isso.
e Ele te dá uma nova história. Deus, Ele confia a cada um de nós uma folha em branco a partir de hoje nas nossas casas. Deus confia uma folha em branco para uma nova história ser escrita. Não mais um cenário de dor, não mais um cenário de culpa, não mais um cenário de fuga, não mais um cenário de tristeza, mas um cenário da alegria, da mansidão, do respeito, da cumplicidade e da bondade do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu aqui abençoo, ó Deus, cada casal que aqui está, Pai. Senhor, que essa palavra, Senhor, ela traga, Senhor, refrigério para cada coração. Que seja uma palavra de encontro, Senhor, a cada família que aqui está. Senhor, que ainda que haja problemas, que ainda que haja, Senhor, dificuldades, que ainda que haja, Senhor, tribulações, mas ainda assim, ó Deus, o Senhor se manifesta, Pai, com amor, com respeito, com cumplicidade, com amizade, ó Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo, ó Deus. Eu profetizo, Senhor, lares restaurados, famílias, Senhor, restauradas, casamentos restaurados. Ó Deus, em nome de Jesus, sentimentos restituídos. Aqueles que declararam, Senhor, que não havia mais sentimentos, que o Senhor permita, Senhor, viverem os melhores dias nos relacionamentos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu aqui os abençoo e já peço a Deus que testemunhos nós ouviremos a partir de hoje. Testemunhos nós ouviremos a partir de hoje. Porque não é em vão, ó Deus, que a história, Senhor, dessa família chega às nossas vidas hoje. Porque aqui, Senhor, meio a tantas dificuldades e problemas e mortes, aqui nós somos inseridos na genealogia de Jesus. Porque foi a partir, Senhor, daquilo que parecia ser errado, que foi que deu certo. E nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada pela noite que o Senhor nos deu. Pela palavra que o Senhor liberou sobre a tua igreja, Pai. Nós te somos gratos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos ser curados, queridos. Abrace aí teu marido, tua esposa. Dá um cheiro. Né? Quanto tempo que você não dá um cheiro? Dá um cheiro aí. Dá um cheiro. Né? Tem que dar um cheiro. Né? E glória a Deus por isso. A alegria do Jesus é a nossa força. A alegria do Espírito Santo é a nossa força. Que Deus possa nos abençoar com uma semana de paz. E que você volte para sua casa muito melhor do que você chegou aqui. Amém? Que Deus te abençoe e prospere em nome de Jesus. Amém. Aleluia.